Na verdade, é o que eu falei, eu chupetei de um deus grego que já existia. Só faz parte, viu, galera? Você vai montar suas divindades, pode fazer igual o Marcelo e sair chupetando todo mundo. Não foi isso que eu quis dizer, não. O cão dos Templeton. Marcelo já matou a charada, porque ele é um fã, né, do... Agora eu esqueci o nome do cara, o Conan Doyle. Baskerville. Que é baseado em O Cão dos Baskerville. Então, antes de dar o spoiler, eu vou falar do plot em si, tá? Ele basicamente vai usar a figura do Mastim das Sombras, só que você pode usar ele, eu coloquei ele básico de nível 1 ao 4 para os jogadores, onde eles vão começar a história em nível 1 e chegar até nível 4 para enfrentar a criatura. Pode ser que você tenha a vontade de botar o pessoal um pouquinho mais poderoso, então você já faça aí uma aventura de nível 3 até nível 7 para pegar o mastim de tamanho maior, que é de tamanho grande. Que você avança aí 3 níveis nele fácil, 3 níveis de desafio nele fácil, fazendo a progressão da criatura, tá? E qual que é a história? A história é o seguinte: existe um lugar, uma cidade, onde uma família, os Templeton, eles são os responsáveis por gerir o comércio ali. Então eles são os donos de uma guilda, eles são os donos de uma grande oficina, isso aí você decide. Só que eles são envoltos por uma maldição antiga. O pessoal fala que eles conseguiram tudo que eles têm na base da sacanagem, na base de tirar as coisas dos outros, de tomar, de enganar, de usurpar, de sacanear, de mentir, de privar os outros dos direitos que eles têm, de fazer aquilo tudo que a gente sabe que é malvado e não se pode fazer. Só desviar que joia, Rolex. Desviar joia, Rolex, mandar comprar, vender, descomprar, não tomar vacina, etc. E aí esse pessoal que fez isso já é algumas gerações para trás. O pessoal de hoje já trabalha ali, eles já são pilantra, mas são os pilantra normal. Herdeiros, né? Os herdeiros. Só que existe essa história da maldição. Uns levam elas a sério e outros não levam elas a sério. Por quê? Porque muita gente dos Templeton morrem de maneira estranha. Umas mortes inexplicáveis, sumiços, esse tipo de coisa. Só que assim, o mestre já vai saber que isso daí é coisa de rivalidade. Então eles têm muitos inimigos, os caras simplesmente desaparecem porque morreram, foram assassinados, ou fugiram com grana, esse tipo de coisa. Acontece que o herdeiro atual da história está desesperado porque os grandes contatinhos dele começaram a sumir. E outros que sumiram foram achados mortos. Então ele vai pensar, tem alguém querendo matar a minha pessoa. E é nessa que ele vai lançar para as guildas de aventureiros, ou contratar mercenários, ou vai pedir ajuda pro grupo, que eu preciso de pessoas que tomem conta de mim, ou que tomem conta dos meus negócios, protegendo do que está acontecendo. E a cidade onde eles vivem, toda a história de comércio, é um lugar bem selvagem, bem nervoso. Ou seja, é muita tentativa de assalto, é muito problema na transferência de comércio nas estradas, com monstros, que criatura, o lugar é perigoso. Então o grupo vai ter muita coisa para trabalhar. E a história que vai começar a acontecer os ataques estranhos que eles vão enfrentar não tem nada a ver com a maldição. Só que as pessoas ligadas ao herdeiro dos Templeton vão aparecer mortas de maneira muito nervosa, muito brutal. E quando os caras do grupo vão começar a investigar isso aí, vão chegar, eles vão ver que eles estão sendo mortos por um grande mastim das sombras. E eles não vão conseguir pegar. E essas mortes vão cada vez mais chegando perto do NPC que eles têm que proteger. Então, assim, uma sugestão boa é você criar vários círculos de influência. Pessoas com pouca influência no personagem NPC até o alvo do negócio. E aí você fazer essas mortes de acordo com esses círculos de proteção para dar aquela sensação. Ele está chegando cada vez mais perto.
E logicamente, você vai ter que depois, o grupo vai ter depois que proteger o cara, ele tentar salvar o pessoal, ele não vai conseguir, porque o grupo ainda não tem nível para isso. Vai chegar uma hora onde esse cão vai ir direto ao herdeiro Templeton. E como ele é uma criatura invocada, o grupo pode tentar arrumar um jeito de prender, isolar ou banir essa criatura. E aí é que vem o segundo ato da história. O evocador. Existe um cara que evoca essa criatura. E se eles banirem, outra será evocada. E aí o grupo vai ficar em maus lençóis. Qual que é o grande lance? Destruir as criaturas ou destruir o invocador. Porque as criaturas vão perder o elo de contrato com o invocador. Lembrando que criaturas podem fazer contratos ou serem obrigadas a cumprir tarefas se elas forem trazidas. Então, quebrando isso aí, elas estão liberadas. E esse cara vai ser alguém ligado à família ou alguém não ligado à família que quer vingança por causa dos Templeton ter sacaneado há muito tempo atrás. Então é bom sempre você colocar aqueles aliados do Templeton, que é alguém que é muito gente boa e outro que é muito fera da puta. E os dois estão ali naquela linha. E um dos dois vai ser o evocador. E você não precisa decidir ainda quem será o evocador. Vai levando sua história até ver qual momento em que você precisa decidir quem que é quem. Porque vai que são os dois e você não contou pra ninguém. Aí o grupo vai resolver isso daí, matando o cão ou o evocador, prendendo ele, quebrando o laço, salvando o Templeton e fazendo com que seja cumprida a tarefa deles, ganhando prêmio. Se você for um mestre bonzinho, você vai dar um prêmio, um tesouro gordo pra eles aí e tal. Se você for um mestre sacana ou um mestre que gosta de plot twist, você vai colocar que o Templeton, na verdade, ele é realmente um grande bandido. E essa pessoa que estava fazendo isso estava, na verdade, impedindo que ele fizesse mais maldades. E você acabou ajudando o bandidão da história, salvando ele. Se os seus jogadores forem fãs de Harry Potter também, você pode usar aí um augúrio ou um oráculo falando sobre o sinistro, né? Sobre o grande cão preto, já colocando medo no coraçãozinho deles de que alguém pode estar prestes a morrer. E pode usar também essa história do cão dos Templeton. Pode colocar que isso é o mito. O mito da maldição é um cão demoníaco que segue a família matando as pessoas que não se protegem. E aí já existe essa lenda do cão. Então fica aí até melhor, porque inclusive o cão dos Bakersville, ele já tem essa história do cão que assombra a família, né? A premissa base da história é essa. Eu gosto da ideia de fazer isso bem como uma aventura de suspense mesmo. A criatura que ninguém sabe exatamente o que é. Eu nem sei se... Eu até faria bem no começo sem ser um cachorro. Sem saber. Tipo assim, pode ser um lobo, pode ser alguma coisa. É um animal selvagem e tal. Porque o mastife é um animal. O mastife é só o ataque dele. Fantasma, né? Mas assim, a mordida dele é uma mordida de um animal. Então as pessoas vão ser encontradas como se tivessem sido mortas por um animal qualquer. E você pode fazer isso numa região que tenha floresta ou que existam animais selvagens ali, para só depois as pessoas entenderem que não é um lobo, não é uma coisa, mas sim um animal. E aí eventualmente vai falar assim... Aí rola aquele momento do... Tá, isso aqui não é um lobo, mas isso aqui claramente não pode ser um cachorro normal, porque olha o tamanho dessa boca. Sim. Ah, caralho, nossa, um cachorro gigantesco. E aí as pessoas começam a assimilar que talvez seja uma coisa fora. Você pode usar o uivo como uma coisa assustadora para fazer isso que o Jesus falou. De ser a característica, ouviu o uivo desse bicho à noite, alguém vai morrer. E aí você tem a vantagem de estar sendo controlado por um conjurador. E o cara pode conjurar ele dentro da casa. Tipo, não, a gente só não pode sair da casa. Rompeu as proteções todas. É isso, exatamente. Tipo, a gente só não pode. É só a gente ficar dentro de casa que o lobo não vai atacar a gente. E aí, eventualmente, um cara vai lá e é morto dentro do quarto. Aliás, tem um escritor muito bom, tô tentando achar daqui de onde eu tô o livro dele, chamado Ambrose Bierce, que ele tem um conto onde um cara foi morto dentro de casa como se ele tivesse dilacerado por um cachorro. E dentro do quarto dele, ninguém entrou, ninguém saiu e ele foi dilacerado pelo cachorro. Aí tem toda a história contando, a história é muito boa. E também é nesse sentido, que as pessoas ouviram o cachorro, as pessoas ouviram o latido, as pessoas ouviram o rosnado, mas ninguém viu. Sabe o que é mais interessante ainda? Eu fui procurar aqui sobre o Ambrose Bierce que você falou. É que ele morreu na cidade de Chihuahua, no México. Sim. Faz sentido.
Sim. Eu não sei qual a história que você leu aí sobre a morte dele, mas o que dizem é que ele simplesmente saiu de casa, não foi visto mais e foi encontrado morto depois de semanas. Uma coisa que o Marcelo falou também do início de gerar uma confusãozinha na galera é que, por exemplo, ele não precisa nem necessariamente no início ter sido morto diretamente pelo mastim. Porque, por exemplo, às vezes o cara tá fugindo do mastim que tá correndo atrás dele, Ele ele morre. vai cair num desfiladeiro, sei lá, cair na beira de um morro. Você vai encontrar o corpo na beira do morro, você não sabe por que o cara caiu. Viajante, né? Viajante perseguido, cai do cavalo. Ele ataca o cavalo e o cavalo cai, ou o cavalo foge, mas derrubou o cara, então dá pra fazer. Daí a ideia, meu amigo, você pode ter ideia que for. Eu gostei dessa imagem, achei legal. Lembrei na hora que eu tava falando do mastim, né? Eu falei, cara, essa historinha aqui do Xerox, ela é uma história boa. E eu acho que é uma das poucas histórias que o Xerox mata alguém, né? Que ele mata o cachorro. Precisa, né? E essa história é interessante porque no livro ele é só um cachorro grande mesmo. O cara usou algumas tretas de química pra alterar a cor da pele, do bicho, do pelo, deixar ele com cara de mauzão. Na série, com o Benedict Cumberbatch, na verdade existe um efeito alucinógeno, né, do local em que acontece. Tem um produto lá químico que está sendo vazado e esse produto faz com que as pessoas tenham algum grau de alucinação. E aí elas veem um cachorro perigoso, mas normal, como se fosse um cachorro gigantesco. Por isso que os relatos são diferentes. Naquela série Elementary, acho que é a mesma explicação. Alucinógenos. Não assisti essa série não, fiquei com preguiça. Ela é razoável, mas ela tem aquela Lucy Liu, então é legal por causa da Lucy Liu. O Rei da Colina. O Rei das Colinas ele é tecnicamente um jogo infantil. King of the Hill. King of the Hill, ele é um jogo infantil. Ele é um misto de esconde-esconde, pique bandeirinha e Tower Defense, de certa maneira. A ideia dele aqui é ser um jogo criado por Halflings, que é muito tradicional entre adolescentes Halflings, mas que pode ser praticado por basicamente qualquer tipo de qualquer espécie, né? Mas a ideia é de que nos cenários ele seja um esporte muito famoso nas cidades que tenham muitos Halflings ou colônias grandes de Halflings, que tenham até campeonatos regulares. E esses campeonatos, inclusive, eles são rotineiramente visitados por olheiros de guildas de ladrões. Por quê? Qual que é a grande ideia? É que você estabelece 2 times do mesmo tamanho, são 11 pessoas, e cada time tem um príncipe, 2 protetores, 5 agentes e 2 guardiões. E aí tem um jogador que fica na reserva. Qual que é a ideia? Você pega uma área grande, que pode ser, sei lá, 1 quilômetro quadrado se você quiser, ou menor e tal. E você estabelece 2 lados opostos, 2 extremos são os morros, que podem ser morros reais ou morros fictícios. Tipo assim, essa posição aqui é onde é o nosso morro. É uma coisa meio que de conquista, captura de bandeira e tal. E aí você finca as 2 bandeiras, uma em cada lado. Pá, colocou lá um de cada lado. Como é que ganha? O seu time precisa que o seu príncipe, em determinado momento, esteja em um dos 2 marcos de bandeira com as 2 bandeiras em mãos. Não pode ser outro jogador, tem que ser o príncipe, e ele tem que estar em qualquer lugar, pode estar em um lugar ou no outro, mas ele tem que estar com as 2 bandeiras. A do time dele e a do outro time em mãos. Certo? Esse é o princípio. Qual que é o grande problema? Como é um jogo medieval, ele não tem fair play. Então você tem a seguinte regra. Você tem 2 protetores que são os protetores dos príncipes, e você tem 2 guardiões que são os guardiões das bandeiras. Estes jogadores são autorizados a usar porretes e boleadeiras. Eles podem usar porretes e boleadeiras para fazer a sua função. Então, se o príncipe tá vindo e eu sou o guardião do negócio, se ele tiver sem protetor, eu posso moer ele na porrada. Eu posso derrubar ele na porrada. Fico à vontade. E é para isso que existe o reserva. É que o reserva entra no lugar de qualquer jogador que fique inconsciente no meio da partida. Morrer. Então, em tese não pode morrer. Né? Quando o pessoal joga é só tipo, apagou o maluco aqui. Para o jogo, para tudo. O cara vai lá e substitui o que tá apagado, volta lá pra onde ele tava, o maluco tá inconsciente vai. Se por acaso continuar apagando gente, não tem reserva. Então azar o seu.
Só que os protetores só podem bater nos guardiões, os guardiões podem bater em qualquer um, certo? Então, os protetores só podem bater nos guardiões, eles só podem proteger o príncipe. Então, eles só tem que impedir o outro guardião de bater no príncipe. E o que é o plot twist do negócio? Por isso que os olheiros de guilda de ladrões ficam atentos. É que os agentes, são 5 agentes por time, na hora que começa a partida, eles recebem uma bandeirinha lá, um papelzinho qualquer de afiliação. E sempre um dos agentes é um agente duplo. Então, você começa a partida, você recebe um papelzinho que te fala se você é do seu time ou se é do time adversário. Mas só você é. Só você sabe. O outro time, se você for do outro time, o outro time não sabe que você é. Então, você tem essa liberdade de jogar fingindo e pega a bandeira e não sei o que, e do nada você sai correndo. Então ele é um misto, por quê? Porque o príncipe, normalmente, ele não vai querer ir pro confronto, ele vai tentar fazer um negócio de esconderijo, a gente tá falando de uma área grande. Então isso é tipo paintball, assim, você joga num lugar que tenha... Você pode jogar dentro da cidade, que tem muito prédio, pro cara esconder e pular, e pula telhado, pula prédio, ou então você joga na floresta, que tem árvore, lugar pra esconder e tal. Então ele tem um misto de bandeirinha, ele tem ali um misto de esconde-esconde, ele tem um misto de pega-pega e ele tem um misto de porradaria de trocação franca sem perder a amizade. Então, essa é a divisão e você tem ali as distribuições. Essa é a grande ideia do jogo. Dentro do sistema, você vai usar as mecânicas tradicionais. Então você tem os testes de perícia. É um jogo que utiliza basicamente teste de perícia, que é percepção, que é esconderijo, a furtividade, corrida, e aí você vai ter que saber, se você for narrar uma sessão que envolva isso, você tem que saber narrar bem como é que funciona a perseguição dentro do sistema, né? O cara movimenta e É tal. sempre complexo. Que pode ser sempre complexo, enfim. Então, ele é um misto, ele é uma brincadeira infantil, um pouquinho mais violenta, e que é muito utilizada. Por isso que eu falo, os olheiros de guilda de ladrões, eles assistem as partidas dos campeonatos para ter uma noção de, pô, o moleque aqui, ó, consegue bater, joga como protetor, consegue fugir, o príncipe é bom, o cara conseguiu pegar a bandeira e voltar. Já matou 3 na última temporada. O agente aqui, ninguém sacou que o maluco era agente duplo, ou seja, a gente pode projetar esse cara aqui para nossa função. Essa é a ideia. Ele chama Rei das Colinas. Na verdade, é Rei das Colinas, não é Rei da Colina. É Rei das Colinas porque ele ganha se ele se torna. Ele tem as 2 bandeiras, ele é o Rei das 2 Colinas, não só da dele. Se fosse um tempo atrás, podia ser o Rei do Colinos. Poderia também. Com os dentes brancos. Bacana esses jogos assim, porque são jogos de sociedade, né? A população se envolve. Justa é mais para riquinho. E esses jogos mais elaborados precisam de equipamentos e tudo mais, geralmente impossibilita, inviabiliza por conta da questão do custo para você manter. Agora esse aí você precisa de um pedaço de pau, um pedaço de pano e um monte de gente disposto a apanhar e bater. Que é o que você tem rotineiramente quando você tem um monte de criança, né? É muito fácil. Bom que sai gente chorando e tudo mais. Desenvolve caráter, né? Desenvolve caráter. Bom pra formação. Eu sei que vocês estão falando de Percy Jackson e eu assisti e eu não gosto de Percy Jackson. Não, a Ana perguntou se esse aí era o caça-bandeira do Percy Jackson. Eu não sei, eu só sei que é um livro que faz um retrato moderno de jovens mitológicos gregos. Eu não sei exatamente nada da Cabelo pichaí parecido com Medusa. Vai sair uma série? Eu acho que vai. Tomara Filme, que não. Ela falou aqui, ó, a série nova vai mostrar. Ah, tá. Caça-bandeira tradicional com táticas militares gregas com cerco, lança. Cara, lança? Eles montam cavalo e... Parece a versão mais heavy metal do que eu falei, né? Você fica criando expectativa aí, quando a gente fazer um negócio bosta, fica todo mundo... Moli! Então é isso? Moli, deus da sátira e da crítica. Olha lá, o vermelho faz um deus anão e me obriga a fazer um deus anão também. O problema não é você fazer um deus anão, Marcelo, é você jogar uma imagem quadrada. Ele jogou a imagem em formato paisagem, mas falou, essa não, usa essa, e me taca uma imagem quadrada de novo. Porque a primeira imagem não era... Sobre ele, né? Não era anã, era outra. Mas eu gostei dessa, cara, a barba azul aí. O Molir é um deus, uma divindade menor do Panteão Anão. Pensei nele para um D&D quinta edição. E se eu puder, eu gostaria de adotá-la. Pode, fica à vontade. Ele é uma divindade menor e ele é inspirado em um deus egípcio, um deus grego chamado Momus.
Ele tá no carnaval, né, do Rio de Janeiro. Rei Momos. Então, cara, poderia, mas é Momus com U, né? Momus, acho que é Momus que fala. O que eu puxei da história de Momus pro Molière, e Molière é claramente inspirado em Molière, o dramaturgo satírico, o que eu puxei dele é o principal da história dele, que é o fato de que ele foi expulso do plano dos anões, porque ele era chato. O Molière é uma divindade da crítica e da sátira, e os interesses principais dele são inspirar críticas, encontrar falhas e questionar autoridades e regras estabelecidas. É isso que ele gosta de fazer. Ele é um sátiro, um crítico de tudo. A função dele primária, e por isso eu quis fazer ele como uma divindade anã, é justamente porque os anões são perfeccionistas. São criadores e perfeccionistas. E a função, o Molière existe desse medo natural dos anões de fracassar e de falhar. Então ele tá ali para mostrar o cara quando o cara falha. A função primária dele é essa. Só que ele faz isso de uma maneira um pouco até agressiva, um pouco ostensiva demais, em alguns momentos. E ele é, na verdade, uma divindade mental, assim. Ele não é um anão, ele não é um criador. Esse é o grande detalhe, ele não é um criador. O Molière é um deus youtuber, em certa instância. Ele tá ali pra criticar as falhas dos demais e não... E tipo, não, mas isso aí tá ruim, então faz aqui. Não, peraí, tô aqui pra criticar, não tô aqui pra fazer. Só tô aqui pra te mostrar o que tá errado. Que tem uma função dupla. Ao mesmo tempo que ele pode ser visto como uma divindade ruim, porque a forma como ele faz isso não é uma maneira dócil. Ele pode ser extremamente hostil ao apontar as críticas, as falhas e fazer as suas críticas e satirizar. Ele tem uma função de muitas vezes estar certo. E ele, muitas vezes, ele era um pouco bobo da corte. O único que tinha coragem de falar pra autoridade, olha, você tá errado. E é o que causa a expulsão dele. Eventualmente o Moradin perde a paciência com ele e bota ele pra fora. Que foi o que o Zeus fez com o Momus também. Uma hora ele falou, chega, tá bom, obrigado, sai. Então, eu pensei em Molière como um deus, uma divindade menor que vivia em Eraknor, que dentro do panteão anão do D&D é o refúgio dos anões em Dwarfhome, né? Uma grande cadeia de túneis, etc. E ele tinha essa vocação caótica de contestação às tradições e, enfim. E ele fazia críticas, ainda que bem intencionadas, porque o objetivo dele era melhorar, ao Moradin. E aí o Moradin perde a paciência, expulsa ele e ele é autorizado a ir embora, levando um pedaço de Dwarfhome que ele leva e vira o refúgio dele, um semiplano no qual ele vive, e que é chamado de a Casa da Vergonha. Que carrega um pouco do luxo e do conforto de Eraknor. Então a ideia é ser uma coisa quase que uma mansão de Mordecai no sentido de visual. É uma mansão anã. Então as poucas pessoas que chegam ao local sem serem convidadas ou que são amaldiçoadas por Molière são obrigadas a visitar 3 cômodos especiais da Casa da Vergonha e passar por provações nela antes de poderem ir embora. Então a primeira é a biblioteca, e nessa biblioteca todos os livros têm como títulos nomes de pessoas que o visitante conhece, e o que tem dentro desses livros são todas as críticas e falhas que essas pessoas já viram ou já fizeram ou pensaram dessa pessoa. Então ele tem que pegar um por um desses livros e saber o que as pessoas pensam sobre ele, especialmente tão somente sobre as falhas, não sobre o sucesso. Depois que ele faz tudo isso, ele vai para uma sala de espelhos. Nessa sala de espelhos, todos os espelhos são como telas que mostram para ele os momentos de maiores falhas da vida dele. Ele revê os momentos de constrangimento, os momentos de sofrimento que ele teve, de quando ele falhou com alguém ou ele fracassou em alguma missão, para que ele lembre daquilo. E o terceiro, é o momento mais cruel, é um teatro, em que ele é uma plateia e os espíritos encenam a vida dele para ele. Com ele como protagonista sendo alvo, é uma peça satírica, e ele é o principal alvo, ele é zombado por todo mundo, a partir da memória mais dolorosa que o cara tem de um fracasso que ele teve. Né? E isso é considerado uma provação porque a pessoa é forçada a rever o que ela fez de errado e onde ela fracassou, etc. E se ela sobrevive a isso, ela sai melhor. Ela sai uma pessoa traumatizada em certa instância,
mas que foi forçado a fazer um... É como uma sessão muito intensa e violenta de terapia, né? Então, do ponto de vista mecânico, ele é um... Olha lá, o Otávio. Fizeram um deus inspirado na minha ansiedade. Essa é a ideia, Otávio. Ele é para ser uma divindade criada da ansiedade dos anões em busca do perfeccionismo. Mas a pessoa, o indivíduo vai parar lá na mansão dele depois de morto, assim, tipo, é o afterlife dele? Não, vivo. Isso é uma provação. Você só vai parar na mansão dele em 3 formas. Ou você é convidado por ele, e aí ela é só uma mansão normal. Ou você, por algum motivo, vai parar lá sem ser convidado, e isso pode acontecer em situações específicas, tipo, acidentalmente. Você não foi convidado, mas entrou na mansão. Ou você é amaldiçoado por ele. Por algum motivo ele te amaldiçoou a passar por essa aprovação. Ele considera... Uma coisa, por exemplo, as pessoas que ele amaldiçoa com isso, pessoas arrogantes, que tenham muito orgulho, que se vangloriem dos seus grandes feitos e que esqueçam dos seus passados de falha. Que apaguem o passado, por exemplo. Ele considera que isso é uma falha grave de caráter e ele fala, eu vou te lembrar das coisas que você fez errado. E então os domínios mecânicos dele, se você for um clérigo de Molir, são a conhecimento e a trapaça. São os 2 domínios possíveis que você pode fazer, porque ele é um, em última instância, ele trabalha também com a lógica de ilusionismo. O símbolo maior dele é uma pena que pinga sangue no lugar de tinta, uma pena de escrever, e pinga sangue no lugar da tinta. Porque a lógica de que você precisa sofrer para contar a sua história. Mas ele tem símbolos menores, que são basicamente uma mão apontando um dedo para alguém, e uma máscara de gargalhada, porque ele é um satírico. Ele não tem uma arma preferida, porque ele é contra conflitos físicos, mas o que ele tem de artefato... na alma. Exatamente. O que ele tem de artefato mágico é um escudo feito de um dos espelhos da Sala dos Espelhos, que é chamado de Espelho da Essência, que é basicamente um escudo de metal muito polido, que, portanto, fica absolutamente reflexivo como um espelho, e que toda vez que a pessoa agride alguém que porta ele, ela vê um daqueles momentos, assim como os espelhos mostram, rapidamente ali. Isso causa um dano psíquico à pessoa. Ou seja, toda vez que você for bater em alguém que está carregando o espelho da essência, você vai ser obrigado a lidar com uma memória traumática de uma falha sua do passado. Ele abençoa, os locais sagrados dele são teatros de comédia. Então, quando você faz um teatro de comédia satírica, você faz um ritual de consagração a Molir. E isso, se o ritual for feito adequadamente, ele abençoa para que seja bem sucedido e as pessoas se divirtam ali e ao mesmo tempo aprendam. E uma das coisas que eu acho que o que causou a expulsão dele no final das contas é justamente porque o Molir ele abomina a santimônia, o excesso de ritualística e dos textos sagrados. Ele acha que os textos sagrados são feitos de uma maneira propagandística, em que eles acabam escondendo as falhas das pessoas. Então, o que ele fez, como uma forma de criticar isso nos deuses, foi rotineiramente produzir versões de textos sagrados dos outros deuses com alterações de pontos específicos, para incluir as falhas que os deuses esqueceram. Então ele vai lá e corrige, tipo, não, isso não é... Tá faltando um pedacinho de verdade aqui. E ele vai lá e coloca esse pedaço. E aí, os acólitos dele têm como função substituir versões dos textos sagrados no mundo pela versão dele. Então o cara vai lá na igreja de Moradin, pega lá o livro com os textos sagrados de Moradin, tira e bota um livro parecido, só que com um texto sagrado alterado por Molir, com as partes que as pessoas esqueceram do seu passado. E aí, uma das vezes que ele fez isso foi o que causou a expulsão dele por Moradin. E isso tem efeito, isso tem impacto, porque tem casos em que textos sagrados arcaicos que foram substituídos se perderam, e aí o que ficou de texto final foi o texto que ele colocou. E há outros casos em que as pessoas, tendo acesso aos textos sagrados, descobrindo do que se tratava, desistem da fé. Viram apóstatas. Eles desistem de seguir aquele Deus quando eles descobrem o que aquele Deus fez ou deixou de fazer e que estava escondendo dos demais. Esse é o Molir, Deus da sátira e da crítica anã. Eu achei bom, e realmente, se permitir, eu quero incorporar lá o Eras, principalmente pelo fato seguinte: ele tem um domínio da enganação, mas ele aponta a verdade. Então, por exemplo, olha como é que você começa a ter a possibilidade de associar. O cara bebe muito e sai falando verdades, sai falando as vergonhas. Você pode atribuir ao Molir. Ah, mas ele não é o deus da bebedeira. Não, mas ele pode, por exemplo, influenciar pessoas nesse sentido. Quando ele perde os limites, né, as proteções morais,
E aí Molir aproveitando para dar os recados. Então quando você pega, por exemplo, e coloca, vamos botar um oráculo de Molir. O oráculo de Molir é tipo a minha tia Antônia. É isso, ele fala a verdade da maneira mais pesada possível, dependendo da circunstância. Sai jogando na cara. É isso. A bênção dele é a verdade, ele não mente. Mas a forma como ele faz isso é uma forma que às vezes as pessoas prefeririam que ele não fizesse. Ele é sincero demais, em certa instância. Então, agora eu reforço o que eu estava falando. Eu demorei 15 anos pro Jarek ficar desse jeito e o Marcelo fez isso das 6 horas da tarde até agora. Mas aqui tinha um manualzinho, eu só fui pensando a partir dos tópicos. Você vê? É isso que eu falei também, que eu ia falar. O Marcelo falou do vermelho, mas ele fez aí também uma divindade já secular aí, né? Mas na verdade, é o que eu falei, eu chupetei de um deus grego que já existia. Só ajustei algumas Faz coisas. parte, viu, galera? Você vai montar suas divindades, pode fazer igual o Marcelo e sair chupetando todo mundo. Que isso? Não foi isso que eu quis dizer, não, mas eu... As parábolas de Baal. Eu achei que você tinha criado um puzzle com esse nome aí. Caralho, eu achei que o Jesus tinha criado um puzzle com esse nome. Na verdade, eu já vou explicar de cara, porque é justamente para explicar para os mestres o que ele tem que colocar na mesa dele. Então, No meu caso, vocês vão passar raiva, porque eu tenho toda uma história pra fazer o troço funcionar. Então, a Câmara das Estações é uma sala, provavelmente dentro de uma dungeon, uma coisa assim, que similar ao que o Marcelo acabou de falar, que a gente estava falando a respeito de mosaicos e quebra-cabeças físicos. A pessoa chega e não tem nenhuma saída ali. A pessoa chegou no caminho, num beco sem saída, mas é uma sala com afrescos nas paredes. E aí são 4 afrescos em cada lado do quarto, do ambiente quadrado, e eles vão representar as 4 estações. Então cabe aí 2 caminhos a se seguir na aplicação desse puzzle. Que primeiro pode ser mais direto ou indireto, no sentido de vai depender muito de como você descreve esses afrescos, porque nos afrescos estão as soluções para o puzzle. Ele vai ter esses 4 afrescos e no meio da sala vai ter ali só um montinho de terra. Então, no primeiro afresco que está ali da primavera, você precisa... ele também é um puzzle que tem múltiplas maneiras de se resolver. Ele precisa atingir um certo objetivo, mas como esse objetivo é alcançado, vai depender da criatividade dos seus jogadores. Então ele tem um afresco ali da primavera. Você precisa descrever que o elemento associado a esse afresco, ao que deve ser utilizado, é a água. O primeiro elemento é uma chuva. Então pode ser, no próprio afresco pode estar chovendo, ou pode ter uma cachoeira, ou pode ter um rio, coisas que se remetem à água. Porque aí, os jogadores, o primeiro objetivo é usar água no montinho de terra que está ali no meio. Usando água no montinho de terra, vai magicamente brotar uma mudinha de planta. Então, Eu já ia falar. Então começa ali o puzzle. Segundo afresco, segunda imagem, é o do verão. E aí já tem que ser uma coisa mais relacionada a calor, sol, esse tipo de... Aí, no primeiro que eu tô falando de água, pode ser magia de água, pode ser pegar o cantil e jogar água lá em cima. Como eu falei, a maneira como isso vai ser alcançado vai da criatividade dos seus jogadores, do que eles tiverem acesso a usar. Se tiver magos no seu grupo, bem. Se tiverem outras classes que têm acesso a outros tipos de acesso de fornecimento do que precisa ser fornecido, melhor. Porque aí cada um tem suas forças e age da maneira que puder. O verão, ele é associado ao calor. Então, na imagem vai ter ali um sol estatelando, ou uma coisa mais voltada para cores quentes, indicando que é um afresco de verão e que ele precisa aquecer o local. E aí aquecer não é queimar, porque já tem uma buginha de planta ali. Então pode ser chegar uma tocha próxima, ou lançar uma magia de que esquente ali perto também, não diretamente na planta.
esquentar de alguma maneira aquele lugar, ou iluminá-lo de forma, como sei lá, magia, luz do dia, alguma forma que faça com que represente o sol e o calor de um dia de verão. O afresco seguinte é o outono. E aí no outono, o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Então a gente representa o vento. Então, novamente, existem diversas maneiras de se soprar vento ali naquela plantinha. E quando o calor chegar no afresco anterior, cresce mais um tanto da planta ali. Ela vai crescer aceleradamente mais do que se fosse uma planta normal. Então, a função final, já vou declarar, é que essa árvore cresça o suficiente para que eles possam sair por cima numa passagem secreta lá em cima nessa sala sem saída. No verão, quer dizer, no outono, então, vai ser relacionado a vento. Então, é um afresco onde as folhas estão sendo levadas ao vento, é alguma coisa muito relacionada ao ar, e o elemento que ele tem que utilizar ali na planta, novamente, é vento. Pode ser simplesmente uma pessoa soprar a planta, que já é vento suficiente, ou fazer magias de vento, usar um leque, enfim, novamente, a maneira que eles vão fazer para que esse vento atinja a planta vai de acordo com o que eles tiverem acesso. E por último, é o inverno, e aí talvez seja o mais complexo de se atingir sem magia, que é o frio. Então ali vai ser uma imagem de neve, vai ser uma coisa mais relacionada a frio mesmo, e aí você precisa reduzir a temperatura ao redor ali da planta. E aí novamente alguma magia de frio ou alguma maneira que eles possam ter, muito difícil de estarem carregando, sei lá, uma forminha de gelo ali no bag of holding dele, mas vai que, né? Então, esfriar de alguma maneira o local para que ela possa atingir o último objetivo, que é crescer também. Ela vai crescer grande o suficiente, seguindo também todos as modificações sazonais. Primeiro na primeira mudinha ela vai estar mais frondosinha, aí no verão ela vai estar já mais verdona, no outono ela já fica mais avermelhada, amarelada, já com as folhas mais caindo, e no inverno ela finalmente cresce o suficiente e já sem folhas, só os galhos, ela forma ali um caminho, uma espécie de escada onde eles podem subir, e lá em cima abre-se um caminho para que eles possam sair. Então é bem simples e ao mesmo tempo corre o risco de, dependendo de como você descrever as imagens, eles não conseguirem identificar. Então a sugestão é que não se use nenhum tipo de teste para que, a menos em último caso, para revelar do que se tratam os afrescos. Então não é aquele negócio de faz um teste de inteligência, você percebe que os afrescos são as 4 estações. Você já matou 93% do enigma e eles não vão ter mais muito o que fazer, o que pensar. Caso eles estejam passando muito tempo já sem conseguir resolver isso, você pode fazer esse passo de solicitar um teste ou algum tipo de busca por informações para identificar que se tratam das 4 estações e que eles têm que replicar o que está nos afrescos. Mas acho que o ponto mais importante é justamente a múltipla forma que eles têm de resolver. Eles não ficam presos a uma única maneira, só aquele jeito que resolve. Não, eles podem usar a maneira que eles quiserem para resolver o problema, desde que siga o que o afresco está solicitando. Eu acho bacana esse tipo de situação. Eu também gosto de usar muito, deixar as coisas em aberto. Às vezes o jogador dá uma solução tão massa, não foi o que você planejou, mas encaixa certinho. Aceita, cara, aceita. Não dificulta, não. Uma sugestão aí que faz as estações, mas faz um giro diferente, Jesus, se você não quiser que as pessoas saiam por cima, é você começar, na verdade, com o inverno. E aí essa água tem que ser uma água que não só é uma água, mas é uma água gelada. E aí a estação seguinte vem da primavera e ela vai crescer, e aí você tem que talvez jogar, sei lá, outra terra ou alguma coisa que adube ali. E aí ela cresce, no verão nasce um fruto, você aquece a planta, nasce o fruto, e no outono, quando o fruto cai, sei lá, você tem uma chave, caiu dela, ela produz um único fruto, e aí quando você chega ao outono, com o vento, esse fruto cai, e quando ele cai, ele é um fruto especial, ele quebra, tem uma chave lá dentro, então você pode abrir uma porta,
Uma coisa importante que o Marcelo falou no início lá também é de não copiar necessariamente puzzles que você vê por aí, né? Porque é muito bom também você pegar por inspiração. Tipo, o Marcelo escutou agora aqui e já teve uma outra inspiração para criar um similar. Você, com certeza, que está escutando agora também, tem essa capacidade de pensar em alguma outra forma que você pode usar essa ideia geral e aplicar de acordo com o cenário que você está. Às vezes até você não está ali num cenário medieval de fantasia, mas você pode aplicar ele em algum outro local. E uma coisa que eu destaco também é que você pegou uma simbologia que é de conhecimento notório, né? Universal, né? E isso ajuda. Isso ajuda. Então, assim, por mais que às vezes os afrescos não sejam óbvios e você não queira descrevê-los de maneira óbvia para não facilitar demais, você partir de simbologias universais ou de conhecimento muito amplo facilita muito, né? Não só dos personagens, como dos jogadores. Então, assim, usar coisas como as 4 estações, os 7 pecados capitais, apesar de ser uma coisa cristã, mas é uma coisa de conhecimento. Pelo menos assim, se você estiver narrando numa mesa ocidental, com certeza uma pessoa de 20 anos ou mais já ouviu falar dos 7 pecados capitais. Então, igual eu falei, essa é uma que o Bárbaro de 8 de inteligência conseguiria resolver. Exatamente. Porque ele sabe o que acontece na primavera, ele sabe o que acontece no verão. Isso, exatamente. Então, assim, todos esses. É a vantagem do outro lado. Quais são os 4 fases da Lua? Tudo isso. Eu acho que tem essa vantagem, de fato, de você usar uma simbologia universal de base que dá uma facilidade, entre aspas, maior para permitir que você precise, inclusive, dar menos dica. Você não precisa dar nenhuma dica para as pessoas sobre quais são as 4 estações. Elas só precisam fazer um paralelo, né? Exatamente. Vamos seguir aqui. E eu já chego com outro dos nossos enigmas. E esse eu tirei a resposta. Nunca à frente, sempre para trás. Os jovens me veem como lenta, os adultos me veem como ligeira. Quando eu morro, morre comigo a inocência. Essa é boa. Essa é boa e eu tenho um palpite, mas eu não acho que seja. Eu acho que pode ser a juventude. Quase. Porque é a infância. Então, por associação, encaixa. É a infância. Morre comigo a inocência. Eu acho que é aí que entrega. Também. Foi daí que eu tirei a premissa da inocência. Mas eu esqueci que o pessoal fala que é a infância, associa com a infância, não necessariamente com a juventude. Jarek, Machado do Algoz. É uma das divindades que eu uso no Eras. E é por isso que eu trouxe ela mais anotadinha aqui. Eu vou falar ela mais descritivamente, tá? O Panteão dos Anões, ele é formado pelos primeiros anões surgidos. Então, lembra que eu falei da divindade, que ela se ordenou do caos, ela criou consciência, ela começou a influenciar tudo. E a partir da influência dela foi o surgir das coisas que se conhecem. Porque o caos não é o vazio. O caos é a desorganização das coisas. Então, quando ele vai organizando as coisas, vai surgir na Terra e ele cria Caixir, que é o cenário. E a partir disso, a consciência dele provoca novas consciências. E essas novas consciências influenciavam as criações dele. E começou a surgir os elementos de natureza. Então ele não é o criador de tudo, propriamente dito. Não é que tudo que existe no cenário, ele foi lá e falou, não, eu quero que exista o ornitorrinco. Não. Ele criou coisas e criou coisas que alteram as coisas que ele criou. Então, através dele veio a mudança. E, conscientemente, ele criou um ser inteligente. Ele criou um ser inteligente, que foi o primeiro elfo. E ele observou o ser inteligente, porque não foi ele que criou os animais. Ele percebeu que os espíritos que estavam existindo criaram os animais ou se transformaram em animais. E ele falou assim, cara, que coisa bacana isso daqui, cara. Eu não tentei, eu vou tentar. E ele criou o elfo, achou bacana, criou mais uns elfos e ficou vendo como é que eles se viravam lá na natureza.
E ele viu que eles eram ágeis, eram não sei o que, e se organizavam, inteligentes e tal. Ele pensou assim, cara, eu vou fazer uma parada mais nervosa aí. Eu vou criar para aquela outra região um ser apropriado para aquele cenário ali, porque eu criei aqui para as matas e tal. Eu vou criar um para ali. E ele foi e criou os anões. Ele criou 3 anões. 3 anões. A primeira vez. Juntos. E 2 deles eram os que foram criados ao mesmo tempo. Os 2 primeiros. Darfertin, que ele criou sendo a primeira ideia que ele teve de pai, né? Aquela ideia paterna. Ele falou assim, eu vou criar esse aqui, que esse aqui vai ser o pai. E eu vou criar esse aqui, que vai ser o irmão. Que é o Jarek. Jarek é irmão de Darfertin. Porque ele criou com as 2 mentalidades. A primeira com o cuidado e o segundo do companheirismo. Foi o que ele imaginou. Só que, quando ele criou e soltou a galera e criou a terceira divindade lá, que não vem ao caso, ele criou e foi observar o que ia acontecer. O que aconteceu Darfertin, ele protegia os seus. Então ele protegia os irmãos e tudo mais, e queria o bem, inspirar, ele queria ajudar, e a partir daí ele começou a construir, foi ele que criou as casas, ele que criou a forja, ele que começou a transformar. E o Jarek era a força bruta, porque ele via o mundo de uma maneira mais, como direi, ele via o mundo de uma maneira mais realista. Existiam coisas que protegiam, mas existiam coisas que matavam. Existiam coisas que poderiam levar à sua destruição. Então ele começou a se preocupar com os irmãos, mas de uma maneira de, ao invés de provocar esse progresso, ele provocava a proteção. Então ele se colocava à frente dos perigos. E essa interação desses 3 irmãos criou uma coisa chamada o Espírito dos Anões, que é uma coisa que eu adoto no cenário. É como se fosse uma crença coletiva de que todos os anões criados desde Darfertin e Jarek, todos os anões têm o mesmo espírito, um único espírito. Para todos. Então, por mais que você seja um anão do outro lado do mundo, você tem os mesmos preceitos, os mesmos costumes, as mesmas crenças e as mesmas pontos morais que você tem que seguir. Por quê? Porque você é derivado do primeiro e único espírito de todos os anões. E Jarek virou o cara que protegia isso. Só que ele protegia isso não só pelos meios benévolos. Ele chegava a usar de crueldade contra aqueles que iam contra seus irmãos. Logicamente, a partir daí, vários outros anões foram sendo criados a partir desse exemplo. E os 3 primeiros começaram a receber um status maior porque eles foram criados pela divindade e começaram a desenvolver esse aspecto divino. Então, começa da seguinte maneira. O Jarek, ele é neutro e mal. Ou seja, ele gosta de fazer maldade e não liga muito para as regras se o objetivo dele for mais importante, for considerado mais importante. Ele tem as regências sobre o combate, sobre a guerra, sobre a fúria e matança, mas não a matança sanguinária e tipo, eu sou malvado, eu quero matar por matar, mas é a matança no conflito, tá? Ele utiliza símbolos como a cabeça de dragão, 2 machados cruzados, ou um crânio preso numa lança ou em cima de uma pedra. As armas deles preferidas, as armas que ele prefere são os machados, tanto único quanto duplo. E ele considera alguns animais e plantas sagrados. Por exemplo, o búfalo é sagrado, a hiena é sagrada, a aranha é sagrada e todas as ervas daninhas. Porque as ervas daninhas crescem junto com as flores e as plantas mais prósperas. Ou seja, seria Darfertin e Jarek crescendo juntos, tá? E qual que é o grande lance do Jarek? O Jarek, ele é aquele que, independente da maldade do coração dele, ele sempre está disposto a defender o povo anão. Então, além de tudo isso que eu falei da regência dele, por mais que ele seja maligno, ele é um deus da proteção. E todos, inclusive clérigos benevolentes, oram para ele em momentos de dificuldade, porque é da força dele que eles vão extrair a capacidade de combate, de defesa da sua... Olha lá, Otávio disse que matou 2 aranhas, porque Jarek
despejou sobre eles as suas bênçãos para que ele conseguisse matar as duas aranhas. E o interessante do Jarek é que a história dele, de fundo, é a seguinte: ele era protetor dos anões e ele viu que os anões prosperaram muito bem. Eles viviam numa montanha gigantesca e essa montanha, ela tinha uma única entrada, que eram portões que eles criaram de ouro e mitral e que eles impediam qualquer criatura maligna e cruel de entrar. E eles prosperaram muito bem. Quem vigiava o portão era Jarek. Só que Jarek praticamente não trabalhava mais, porque o portão impedia qualquer entrada. E Jarek olhou para o povo anão e viu que o povo anão estava ficando muito fraco, porque eles não mais tinham que combater os perigos do mundo. E ele viu que Dafertin, que era o seu irmão próspero, estava ganhando muita benevolência, porque os seus atos eram fazer a tecnologia, construir casas, ajudar na produção de comida, e ele, que era o cara da guerra, estava ficando para trás. Seus seguidores estavam sendo diminuídos, porque era o portão da montanha que era o importante, não ele. E ele, marotamente, para dar uma lição na galera, ele abriu os portões e deixou uma criatura mitológica com cabelo pichain e parecida com a Medusa entrar. E aconteceu uma carnificina. A galera não estava dando conta de enfrentar essa criatura que chamava Grinzuk. Não estava dando conta de enfrentar essa galera. E Dafertin começou a defender o seu povo. E aí, quando ele foi ver que a brincadeira tinha ido longe demais, ele foi lá ajudar o Dafertin a batalhar contra essa criatura, enquanto os anões fugiam. E é nessa hora que a batalha foi tão negociada, né, tão difícil, que a montanha foi demolida e os anões que sobraram tiveram que achar outros cantos e se dividiram. Então os anões todos vivem numa condição em que, no futuro, eles se reunirão ainda sobre a montanha prometida, né? Sobre o mesmo teto como era antes, e os deuses voltarão a viver como eles. E tem uma profecia chamada Profecia da Redenção, que é o poema 20, é o verso 52 do poema 20 de um livro chamado de Ramatê, que é um livro sagrado dos anões. E logicamente está colocado aqui como prosa, porque foi difícil de traduzir da linguagem antiga dos anões, que dizia o seguinte, ó: que das 7 vozes, o terror será a sexta a se levantar. A besta ressurgirá do seu fosso, que é o Grinzuk que foi trancafiado num fosso, arrebentando suas presilhas e roendo as cordas de vontade que a mantinham em seu exílio. Com força e violência, ela rasgará o véu e pisará novamente em Caixir, pronta para devorar as almas dos inocentes e digerir o corpo dos justos. O olhar de Grinzuk se deitará sobre tudo que existe e nada lhe trará medo, exceto o machado dourado da morte, a lâmina pesada do ódio e a crueldade de Jarek. A batalha do Guardião do Espírito dos Anões será sua redenção e a prova que as atrocidades, mesmo que erradas, serviram para proteger seus irmãos, seus filhos e seus seguidores. Jarek arrancará o coração da besta e será a primeira vez que uma divindade morrerá. E Grinzuk é uma divindade. Jarek alcançará a redenção e poderá lavar a maldade de seu coração, substituindo-a pelo amor e admiração que receberá dos povos salvos, dos anões e dos não anões. Então, essa é a divindade. Sim, eu criei. Isso aqui faz parte do panteão. Então, Jarek é uma divindade poderosa, menosprezada, mas ela ainda é útil porque ela é responsável por todo o sentimento de defesa e de conservação do povo anão. E uma coisa no cenário de Eras é que um clérigo anão, ele não segue uma divindade, ele segue todas. E é isso. É que é o necessário, né? Se você vive num mundo violento, você tem que responder com violência ali. Exatamente. Ô, Otávio, eu tenho no Panteão, eu costumo colocar esses trechos como se fosse retirado de livro sagrado, saca? Então tem altas passagens, assim, para explicar as divindades. Eles têm esses trechos de livro, é legal de ver. Podemos seguir para a próxima divindade? Caralho.
Eu fico tímido agora, porque o vermelho criou uns bagulho que é injusto. Mas o vermelho tem 22 anos injusto. de jaleco. É isso que eu tô falando, é injusto, pô. Eu criei o meu hoje 6 horas da tarde. Isso, é porque é o seguinte, aqui, ó, aqui a gente tinha a ideia de trazer uma divindade criada. É igual o Jesus falou, isso aqui faz parte do cenário já tem muito tempo. E eu tive anos pra fazer o Jarek. O pessoal aí criou agora. Então vocês vão ver como que os caras são extremamente mais poderosos que eu no quesito de criação. Não começa, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é encomenda especial 1 e 2. Exatamente isso, porque eu roubei e eu vou passar 2 potes por vez. Porque eu tô fazendo potes nível líbio, que é uma frase só. Então eu tô aproveitando pra fazer 2 potes de uma vez só. É pra poder render e ter muita opção. Cara, eu tava editando hoje o negócio do plot nível líbio. Porque aí tem 2 variantes, né, de um plot similar. A encomenda especial é a primeira variante dela, encomenda especial 1. O jogador, ele vai fazer o downtime dele e solicita o ferreiro para fazer um item X que ele quer fazer. Ah, eu quero fazer uma espada mágica cantante. Ah, eu quero fazer isso, isso e isso. E aí, o ferreiro ele não tem o material necessário para fazer aquele item específico, que muitas vezes vai requerir um item raro, um item de difícil acesso ou algo do tipo. E aí, parte da aventura que surge a partir daí é os próprios jogadores terem que ir atrás desse material. Isso existe inclusive no Baldur's Gate 3 agora. Você encontra uma receita de uma arma que precisa de uma casca de uma árvore específica. E lá na frente você encontra essa casca de uma árvore. Então, é um plot simples, mas que também pode desenvolver uma aventurinha ali, um side quest bacaninha, que é justamente, e gera também um pouco daquilo que a gente tava falando quando falou do downtime de fabricação de itens, do cara ter uma propriedade ou um valor aderido àquele item. Que você, eu gosto muito dessa espada porque ela foi feita com a escama do lagarto do boss que eu matei lá, fui atrás dessa escama e trouxe pro cara fazer a espada pra mim. Então, ela pode ter uma pegada meio Monster Hunter, que é aquele negócio que você vai lá no mato, pega um bicho, aí você fala, não, eu quero pegar a pinça desse escorpião gigante pra poder fazer uma adaga pra mim. Carapaça do Antunes. A carapaça do Antunes. Na aventura do vermelho eu já tive uma carapaça, uma armadura feita de... Como é que é o nome da raça do Antunes mesmo? Do tríbulo. Do turíbulo. Do tríbulo. Essa é a encomenda especial 1. E a encomenda especial 2 ela é ligeiramente diferente, porque após já terem contato com o ferreiro algumas vezes, então já serem conhecidos pelo ferreiro, um personagem ele é abordado por tal ferreiro para testar uma arma experimental que esse ferreiro produziu. E aí, a intenção é oferecer uma arma que seja uma questão de grande risco e recompensa. E aí vai ser uma arma de difícil manuseio, porque é uma arma experimental, às vezes ela é uma arma de difícil manuseio, ou que ela tem algumas falhas evidentes nela que você, o mestre pode estabelecer, tipo, é uma espada pouco afiada, porque na premissa do projeto daquele ferreiro é que ela não corte, ela raspa. Então, cria ali, aí cabe ao mestre criar uma arma diferente de uma arma tradicional e que tenha algum tipo de característica que vai dificultar o uso dela, mas que em compensação ela vai dar muito dano ou ela vai causar alguma coisa que dê uma alta recompensa. E aí é justamente o que o ferreiro pede, é assim, preciso que você teste essa arma, sei lá, matando 20 do exército do sei lá de quem, ou não, eu preciso que você vai lá e mata o dragão tal com essa arma que eu fiz ela pra matar dragão, vê lá se ela funciona. Então, é uma quest que o ferreiro passa pro cara, que também não volta a ser uma side quest no downtime, que ele vai pegar aquela arma experimental e vai fazer o teste dela. E aí, cabe depois ao jogador, se ele quiser, dar o feedback pro ferreiro, assim, achei massa ela aqui e tal, mas você podia colocar não sei o que lá e incrementar ela. Botar um fio dessa espada. E quem sabe até
o ferreiro no final das contas fala, não, beleza, eu fiz essa espada aqui pra você mesmo, então toma aí. E aí o cara ganha também já um tesouro raro aí, O cara tá sem braço, com metade das costelas afundadas por causa do dragão, perdeu os dentes. Então é uma side quest também usando o downtime de criação de itens. Eu acho bem legal esse tipo de plot, mesmo porque condiz com o processo não só de fabricação, como a necessidade de testar, como também, às vezes, do processo místico da parada. Então, sabe aquele anime? Você que gosta de anime, né, Otávio? Você gosta de anime? Essa espada aqui é uma espada matadora, porque ela foi banhada no sangue de um dragão. Tá aí sua explicação, ó. Essa espada é a espada do fulano. Foi lá fazer o teste, né? Foi lá fazer o teste. Ela foi banhada no sangue do dragão, por isso que ela tem esse corte coisado aqui, ó. E é uma side quest, assim, ela não precisa ser uma side quest, né? Você pode tranquilamente fazer ela como uma parte de uma campanha ou parte da aventura, do tipo, não, vocês querem matar esta criatura específica? Vocês vão precisar de uma arma que tenha sido feita nestas condições, ou de um artefato com essas características, etc. E aí você só vai saber quais são as características se você encontrar o ferreiro especial que vive na montanha. Você pode fazer se você quiser fazer toda uma campanha, um arco inteiro elaborado, em que a primeira parte é achar o ferreiro, a segunda parte é convencer o ferreiro de que você merece a arma, a terceira é você conseguir os ingredientes, e a quarta é você testar a arma, você pode. Dá pra você fazer tudo isso. A partir de um negócio que começa com downtime, você pode fazer. Mas eu gosto da ideia de você já fazer ela talvez mais curtinha, quase um shot de ida e de volta, porque ela permite você fazer a fabricação do item, que é uma coisa que a gente falou que é legal, que dá um valor, um peso especial ao item mágico. Ela integra ao cenário, porque às vezes você vai ter que ir num local específico, e aí, você vai ter que ir na Caverna dos Mil Lamentos. Mas o que é a Caverna dos Mil Lamentos? Então, enquanto você tá indo é 1000 lamentos, depois que você sair é 1001. Então, assim, você vai elaborando o cenário, que as pessoas vão conhecendo a parada, e no final o cara tem um item mágico fodão. Que ele fez na parada. Não foi ele que fez, mas que ele conseguiu. Que sem o esforço dele não teria acontecido. É mais do que simplesmente ir lá e pagar. O cara pagou em tempo, pagou em sangue, pagou, como diz o Game of Thrones, pagou o preço do ferro do negócio pra ter. E eu acho que tem, dá um peso legal. É uma sidequest que integra o cenário, conecta com o cenário e permite um artefato legal que pode ficar aí indefinidamente no cenário pra todo mundo. Troféu, né? Troféu. Pode virar um item lendário. Tá? Isso é uma coisa que eu vou fugir um pouco do plot, mas é uma coisa que eu imaginei pra colocar no Eras e nunca consegui. É o seguinte, é transformar o item em item especial, item mágico, item mais forte, item mais poderoso e até às vezes um artefato, devido a ele ter sido manuseado por uma pessoa poderosa. Então o personagem vai ficando poderoso e a arma vai puxando aquilo, vai incorporando nela esse poder junto com o próprio personagem, e aí é a espada do fulano, é a armadura do ciclano, mas eu ainda não consegui uma regra para fazer isso funcionar. Podemos seguir? Dá pra fazer, a gente pode pensar sobre isso depois. Porque isso é algo que eu sempre quis fazer para diminuir o comércio de armas mágicas e explicar a existência de itens especiais sem a necessidade do mago gastar XP. Olha só, a invasão aliada, que pode ser jogado por qualquer sistema medieval. Mas quem que vai jogar? Bom, nós não aconselhamos aqui vocês jogarem com personagens muito baixos. Eles não vão ter influência nenhuma. Isso pode prejudicar a questão do desenvolvimento da história. Se você quiser colocar os seus personagens de nível baixo para jogar ela, então você vai ter que jogar com os efeitos que essas ações que eu vou falar vão causar. Por quê? Porque toda uma região vai ser influenciada por um acontecimento político, tá? Então eu vou falar tudo aqui referente ao personagem que será foco da história. Então, um personagem de nível mediano, de 8 a 12, tá bom. Um deles tem que ser ligado à nobreza, à representatividade ou ser o representante local, que é um baronado,
uma região de condado, algo que esteja do lado de cá desse rio. Tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa, junto com outras, amando do líder ou ele sendo o líder, vai ter saído para resolver problemas e passado meses fora. E a gente sabe que isso é muito possível. Quando você vai resolver problemas em regiões distantes, e envolvem combates e militar e tudo mais, você fica meses ou anos para resolver uma certa situação. Esse plot que eu estou falando para vocês foi um plot jogado, e o personagem em questão ficou 2 anos e meio fora resolvendo esses problemas. Então essa pessoa, junto com os seus aliados, estarão fora durante um grande período. E eles fazem parte desse domínio do lado de cá do rio. Quando eles chegam, eles descobrem que a galera do lado de lá do rio, que é comandada por alguém que faz parte da nobreza e está acima dessa pessoa do lado de cá do personagem, aproveitou a ausência desse líder, dessa galera, e começou a sobretaxar produtos por causa dessa ponte aí. A rota de comércio passa pela ponte. Então tudo que vem da terra do personagem e vai passar pela terra desse conde, eles podem barrar e cobrar taxa. Tudo que vem de lá para cá, eles podem taxar e pegar a grana. E qual que é o grande problema disso? O problema disso é que o líder dessa região tem uma influência de nobreza mais elevada na monarquia. Então ele convence todos aquelas pessoas que poderiam ir contra essa atitude, que se ele, que tem uma posição de nobreza maior, está cobrindo taxas, não é mais necessário que outros pontos desse trajeto tenha taxa sendo cobrada. Então ele vai fazer com que essa região, que é do personagem, comece a minguar financeiramente. O personagem vai chegar da sua quest com 8, 9, 13, 15 meses onde não se tem cobrança de impostos no comércio. E quem é comerciante da região e teve que sair, perdeu grana porque teve que pagar imposto para a região do lado. Ou seja, ele começou a invadir a influência política e econômica da parte de cá. E aí você tem a treta. Por quê? Essa pessoa, esse conde, esse duque, alguém que esteja acima, começa a ter mais força nesse sentido, nesse cenário, porque ele começou a ameaçar pessoas, comprar pessoas, pagar pelo silêncio, eliminar outros, e ele começou a agir dentro até da própria terra do personagem. Então existe uma trama de influência que foi colocada para que esse conde ou duque elimine a força política dessa terra, porque ele quer simplesmente tomar essa terra para ele. E aí você pode fazer isso desde campanhas que intercalam aventura, espionagem e política, até desembocar numa guerra direta, onde você, com uma equipe e um grupo menor, vai ter que desbancar uma região mais equipada, mais numerosa e mais rica que a sua. Essa história aí, ela aconteceu em mesa. Ela, tirando o tempo em que o cara ficou afastado, que são esses 2 anos e meio, ele provocou uma série de investigações, espionagem, intercalou storytelling com aventura, e teve guerra, desembocou em guerra por mais 2 anos de história. Então foi 1 ano e meio de narrativa com 2 anos de história corrente. E foi assim, foi muito bom. E aí você tem que tomar cuidado exatamente para fazer esses planejamentos. Quem são os aliados desse conde? Quem que ele subornou? Quem que ele comprou? Quem que desapareceu? Quem que foi influenciado? Quem que são os espiões? E aí você tem sua trama. Brabo, gosto.
Gosto, Brabo. eu gosto especialmente porque ele dá uma sensação de impotência, né? Uma coisa meio, Não, quando você chega, meio kafkiana, né? você chega, você pensa assim, pô, meu lugar aqui é bombadaço. Eu fui lá porque um outro nobre lá me pediu aqui, eu sou o filho do barão, eu sou o barão. Aí teve um outro nobre aqui que falou assim, cara, eu tô com as invasões lá na minha terra, me ajuda lá. E você pensa, cara, eu vou ajudar esse cara e vou trazer um mega acordo aqui que eu tô fazendo com ele, vou trazer riqueza aqui pra minha terra. E você vai, aí as notícias não chegam, por quê? Porque você não tá hoje na internet, você não tem celular lá, não, manezão. Você não consegue as informações assim. Aí você tá lá guerreando, passa 2 anos com aquelas cartinhas mal e mal escritas, não chega porque você tá no ambiente de guerra, as pessoas podem simplesmente eliminar suas cartas, eliminar sua correspondência. Aí quando você chega aqui pensando, caraca, cara, eu fiz aqui o maior acordo que eu vou ter. Aí você chega, sua terra tá empobrecida, galera tá sem grana, todo mundo tendo que pagar imposto na passagem e não pode coletar imposto dos outros comerciantes, porque já foi coletado. Aí, mas por que o rei não falou nada? O rei não falou nada porque o troço não chega no rei, cara. Para ali no intermediário. Tá nem sabendo. Então, é bem bacana essa história aí, dá muito pano pra manga. Ixi. O bom de campanha com plot político é que você vê o poder absurdo que as informações têm. E a falta delas também. Exato. Nihil, Deus do vazio. Gostei dessa imagem, viu? Nihil, o deus do vazio. E o deus do vazio, mas também um deus do vazio caótico. Porque ele parte do princípio muito comum nos mitos criadores, que é, que a gente falou, já repetiu algumas vezes hoje, que é, a divindade estava ali, não tinha nada a fazer, criou a matéria. Eles estavam ali fazendo nada no meio do caos primordial e criou o primeiro planeta. Ou era uma vaca que estava ali e começou a mamar no sal. E aí tudo gera a partir de alguma coisa. Tudo estava no nada e passa a criar. E aí o universo, o mundo, o cenário vai sendo criado e você vai tirando daquele que já estava ali antes, que era o vazio, o nada, o caos. Ele vai perdendo espaço, mas ele estava ali desde o princípio, só você não viu. E então o Nihil, ele parte do princípio da entropia. E aí eu já pensei nele mais na questão da física mesmo, porque tudo tende ao caos. Tudo que é criado, ordenado e feito de maneira ordeira por alguma divindade, alguma coisa assim, no final vai tender ao caos, vai tender à destruição, vai tender ao vazio. Então tudo volta a Nihil. Por isso ele, de certa forma, é tão poderoso quanto qualquer deus primordial que exista no seu universo. Inclusive, eu não fiz ele específico de nenhum tipo de universo, ele pode ser usado tanto em cenários modernos, tipo vampiro, mago, etc., Call of Cthulhu, principalmente, quanto em cenários de fantasia, que cabe perfeitamente esse tipo de deus mais sombrio, por assim dizer. Então, tudo volta a Nihil, e ele não é necessariamente um deus consciente, porque ele também sempre existiu e sempre existirá, porque ele é a forma original de tudo. O caos é a forma original de tudo. Então, ele sempre vai existir, mesmo que ninguém o adore, mesmo que ninguém saiba da existência dele, e muitas vezes as pessoas não sabem. Os escritos, os conhecimentos a respeito dele são muito, muito, muito escassos, só estudos muito, muito avançados de catedráticos, feiticeiros e maluco da ponte, que conseguiu descobrir a existência de Nihil, ou vislumbrar a existência dele, conseguiu pensar nisso tudo que eu falei, tipo assim, mas peraí, se tudo gera ordem, vem de ordem, vai pra ordem, se eu deixo minha casa uma semana sem arrumar, ela vira o caos. Então, a tendência principal do mundo é ao caos. E a partir disso, muitas vezes, principalmente entre os loucos, moribundos e nihilistas, né? Que é, inclusive, o nome dos cultistas de Nihil, tendem a tentar invocá-lo para acabar com tudo. Eles já são nihilistas mesmo, eles querem o fim, eles querem acabar, eles querem que tudo volte à forma original do que era, a forma do nada, do caos.
Então eles tentam invocar Nihil para destruir o universo, destruir o mundo. E eles junto, porque eles querem estar junto a Nihil, querem estar junto a toda a sopa cósmica primordial. Então, muitas vezes esses cultos, esses rituais, comem parte da realidade do local onde ela teve sucesso. Então se junta ali num ritual muito que obteve sucesso na invocação de Nihil. Você pode gerar ali no seu cenário uma área de instabilidade, uma área de como se fosse um buraco negro, alguma coisa ali que é puramente caótico, puramente destrutivo, puramente destruidor. Desorganizado, né? Antinatural, vamos falar assim. E aí é engraçado porque quando eu tava pensando até no alinhamento dele, ele deveria ser caótico, mas o caótico, na verdade, é o natural, né? É o que eu tava acabando de falar. Tudo tende ao caos e à desordem. Então, na verdade, ele que é o natural. O resto é antinatural. Então, os filósofos nihilistas têm esse pensamento muito trocado de que, não, na verdade, tudo que a gente vive hoje aqui é errado. O certo é estar de volta lá na sopa primordial de caos e de unidade. E só assim a gente pode ser um com o universo novamente. Então, é um conceito divino, às vezes até um pouco abstrato, mas que tem uma maneira de explorar ali, e obviamente bem Lovecraftiano, né? Porque nunca neguei minhas inspirações. Então, tem esse conceito assim, mais abstrato, mais bizarro, mais caótico, mais Elder God, né? Pode ser usado também como um patrono de um deus como um deus antigo, né? Como um grande antigo, de um warlock, alguma coisa assim. E aí, a partir daí, você pode aumentar o lore dele, a função dele e a execução dele em cada cenário que você for aplicar. E o bom é que se você pensar nas divindades, principalmente nas divindades mais antigas, que elas eram muito humanizadas, né? Vamos falar assim. Qual que era a diferença de um deus para os outros? Era o poder? Não, era imortalidade. Então uma divindade era divindade porque ela não poderia ser morta. É por isso que ele era um deus. Ah, mas ele faz isso, faz aquilo. Ok, mas não era a maior característica. Se você pensar no Rio aí, ele é aquele que existiu antes, existe durante e sempre existirá. Ou seja, ele seria a coisa mais poderosa que pode existir. E esse conceito eu acho muito, muito massa. Eu gosto muito do conceito da divindade abstrata. Eu acho que esse é um conceito muito interessante. Ela existe, né? E ela existe, e ela abre espaço para isso que acontece, assim, essa criação do culto, né? Tipo assim, o culto que interpreta a divindade, ou que eles consideram ser a vontade da divindade, sem que a divindade esteja orientando. A divindade tá lá, ela só existe. E às vezes ela nem sabe, tipo, não, tem os cultistas aqui que descobriram que eu existo e tal, não sei o quê. Foda-se, meu irmão. Tipo, ninguém, não tem como ser mais niilista do que o vazio, né? Então, assim, tipo, existem os cultistas. Foda-se. Eles querem acabar com tudo antes. Foda-se. Mas você... não faz diferença na minha vida. Tipo assim, eu sou uma divindade que esteve sempre e vou estar sempre. O conceito de tempo é abstrato, é irrelevante. Se eu sempre estive e sempre estarei, não faz diferença o tempo. Não faz diferença eles acabarem antes, o que eu quero, entendeu? Então, assim, isso abre espaço para você fazer o culto niilista do jeito que você quiser. Os caras querem acabar com o mundo antes porque não faz sentido você prorrogar o inevitável. Ok, então você tem um perfil de gente que é dessa maneira. Não, eles querem fazer porque eles querem alimentar o conceito. Então, o fato de você ser abstrato abre talvez ainda mais espaço para a interpretação do que é a vontade do Deus. E isso tem um impacto no mundo muito maior, né? O bom disso daí é o seguinte, você pensa assim, mas como que um cultista vai ficar pensando em destruir tudo que existe? Bom, vou te explicar agora, Otávio, anota aí. Sei que você está assistindo. Essa divindade, ela tá lá. Ela existe. E aí, de acordo com o que Jesus falou, não na Bíblia, tá? Jesus aqui, o Baal. O nosso Jesus. Nosso Jesus. De acordo com o que Baal falou, a ordem natural é nihil. Tudo aquilo que existe é antinatural. Então você pega um cara que ele já tá fanatizado. Tudo na vida dele não deu certo. Tudo que ele tenta dá errado.
ele é um lascado. E ele começa a acreditar e entrar nessa noia fanatizada que o caos primordial é o certo. Aí ele vai pensar assim, cara, tá aí, isso aqui é uma merda do jeito que é, porque não é o que o Nihil tava querendo. Se fosse igual o Nihil tava querendo, eu tava aqui de boa. Não tava nesse sofrimento todo antinatural. A natureza do homem não é sofrer. Então eu vou fazer o seguinte, vamos acabar com essa parada toda aqui, que a gente volta pro Nihil e vai ficar felizão lá, vivendo do jeito que a gente tinha que viver. E é por isso que surgem essas pessoas que querem destruir o universo. E você não entende como uma pessoa quer destruir o universo. Na verdade, ele quer destruir o próprio sofrimento que fica inflamando seu coração e amordaçando e torturando sua alma. Essa comentário do Marcelo sobre Nihil existe, independente do que as pessoas pensam, me lembrou até de um próprio poema de Lovecraft que eu li há muito tempo atrás, que ele fala: por que lamentar os grilhões microcósmicos que o espírito irritam e a mente consomem, quando aléns cativantes cintilam entre as nuvens, zombando radiantes da pequenez do homem? Ou seja, existem coisas muito maiores no além e não estão nem aí pra você.